Olá, gente! A aula de hoje será sobre a absorção de nutrientes orgânicos no sistema gastrointestinal. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre os princípios básicos da absorção nesse sistema. Bem, é interessante aqui de recordar que a função primária do sistema gastrointestinal é a de promover a absorção dos nutrientes, água e eletrólitos e de eliminar os produtos da digestão que não foram absorvidos sob a forma de fezes, ok? Assim sendo, vamos perceber que o volume diário ingerido de alimento e líquidos por um indivíduo é cerca de 1,5 litro, somados ao volume secretado pelo sistema gastrointestinal, que é de cerca de 7 litros. Quem é que vai colaborar com esse volume secretado? A secreção salivar, a secreção gástrica, pancreática, biliar e intestinal. Somando, essas secreções vão nos dar esse valor, né, de cerca de 7 litros. Assim sendo, a quantidade total de líquidos que devem ser absorvidos será o somatório desses dois volumes, do volume de conteúdo ingerido mais o volume secretado pelo trato gastrointestinal. Desses 8 ou 9 litros, apenas 1,5 litro vai passar através da válvula iliocecal e vai para o colo, aonde vai ocorrer aí, nessa região, a absorção final, gerando cerca de 100 gramas, certo? De fezes que vão ser eliminadas, né, mediante a defecação. A figura 1 ilustra o balanço global do fluido no trato gastrointestinal humano, onde nós percebemos a ingestão de 2 litros de água, somados mais 7 litros de secreções que são lançadas no trato gastrointestinal. E com relação a essas secreções que são lançadas nesse trato, nós temos os valores de secreções diárias. A saliva colabora aí com 1 litro e 500 ml, as secreções gástricas com 2 litros e 500 ml, a bile 500 ml, sucos pancreáticos 1.500 ml e as secreções intestinais 1.000 ml. Lembrando que são secreções diárias. Somando aí, nós temos 7 litros de secreções. Mais 2 litros de água, temos um montante de 9 litros. 7 litros serão absorvidos no intestino delgado, na região do duodeno e do jejum proximal. E 2 litros serão lançados no cólon, aonde a região ascendente vai ser responsável pelo processo de absorção de água e eletrólitos, certo? O volume aí absorvido nessa região, no caso do cólon, é de 1.900 ml. 100 ml corresponde justamente àquele volume que é utilizado na formação das fezes e que vai ser eliminado posteriormente. Barreiras que devem ser transpostas para a absorção de substâncias do lume intestinal até os capilares. Então, como sabemos, os alimentos eles são digeridos e liberam substâncias de natureza hidrofílica e hidrofóbica. Dependendo aí da natureza dessas substâncias, elas vão ter uma maior facilidade de conseguir chegar até o capilar, atravessando o enterócito ou não, ok? Assim sendo, de qualquer forma, todas essas substâncias elas devem transpor algumas barreiras. E aqui nós temos elencado essas barreiras. A primeira, a camada de água não agitada que recobre a borda em escova. Essa camada ela tem uma espessura de 200 a 500 micrômetros e é a principal barreira para a absorção dos produtos da hidrólise lipídica. Em seguida, nós temos o glicocálice, que é constituído por
carboidratos associados a lipídios e proteínas. Temos a estrutura lipoproteica da membrana luminal, ou borda em escova da célula absortiva do enterócito, o citosol, ou os espaços intercelulares, e é interessante aqui de colocar também as junções celulares, ok? Elas também servem de barreira para as substâncias atravessarem. A quinta, a membrana basolateral das células absortivas e, por fim, o endotélio do capilar, que pode ser um capilar vascular ou que pode ser o capilar linfático. Absorção no estômago. Como bem sabemos, o estômago não apresenta como função primária absorver substâncias, até porque ele é histologicamente inviável para tal função. No entanto, algumas substâncias conseguem atravessar a sua parede, né, com uma certa facilidade. Vamos ver aqui por que é que essa área é de pouca absorção. Primeira, em decorrência da ausência de vilosidades típicas da membrana absortiva, que a gente observa apenas lá no intestino delgado. Segundo, baixa permeabilidade entre as junções das células epiteliais. Essas células, elas apresentam junções celulares bem firmes, até porque é uma medida, né, protetiva em decorrência do ambiente luminal desse órgão. Assim, substâncias lipossolúveis, como o álcool, e alguns fármacos, como por exemplo a aspirina, conseguem ser absorvidas na sua mucosa, ok? Absorção no intestino delgado. O intestino delgado, ele é o segmento do trato gastrointestinal que vai ter essa função bem desempenhada, ok? Principalmente ali no duodeno e no jejum proximal. Para os nutrientes, essa área é formidável para os processos absortivos. Bem, com relação à absorção diária, várias centenas de gramas de carboidratos são absorvidos na sua parede, bem como 100 gramas ou mais de gorduras, 50 a 100 gramas de aminoácidos, 50 a 100 gramas de íons, 7 a 8 litros de água. Então, aqui nós temos a absorção diária dos nutrientes e eletrólitos e água que acontecem nesse segmento do trato gastrointestinal. Com relação à capacidade absortiva total, o intestino delgado ele é capaz de absorver muitos quilogramas de carboidratos por dia, 500 gramas de gorduras por dia, 500 a 700 gramas de proteínas por dia, 20 litros ou mais de água por dia. Amplificações da superfície absortiva do intestino delgado. Bem, a superfície do intestino delgado ela vai ser amplificada cerca de 600 vezes devido aos crescentes graus de complexidades morfológicas. A primeira amplificação que nós vamos estudar agora são as pregas circulares ou pregas de Kerckrin. Com relação a essas estruturas, nós podemos elencar algumas características. A primeira, são grandes pregas macroscópicas da mucosa e submucosa que se projetam para o lume intestinal. São conhecidas também como válvulas coniventes, valvulae coniventes. Medem de 3 a 10 milímetros de comprimento, diminuem em extensão e número ao longo do intestino delgado, sendo mais numerosas e maiores no duodeno e jejum proximal, justamente essa região onde vai acontecer os processos absortivos. Não sofrem modificações de sua estrutura com a distensão e aumentam cerca de 3 vezes a área de superfície da mucosa absortiva. Então, aqui nós temos uma fotomicografia que ilustra bem essas estruturas. Então, aqui nós temos
as pregas circulares sendo indicadas por seta. A outra estrutura amplificadora são os vilos ou vilosidades. Assim sendo, essas estruturas são pregas macroscópicas presentes na mucosa, têm formas foliáceas e digitiformes, embora variem com a distensão do delgado, são encontradas em toda a extensão do intestino delgado, embora o número e tamanho diminuam no sentido cefalocaudal. Apresentam cerca de 0,5 a 1,5 milímetros de comprimento. Sua arquitetura pode ser modificada por processos adaptativos, em resposta à dieta ou às demandas do organismo, ou em decorrência de remoção de parte do intestino. A redução do seu número em várias condições patológicas e aumentam cerca de 10 vezes a área absortiva da mucosa intestinal. É interessante aqui de observar algumas patologias acabam promovendo a modificação dessas estruturas dos vilos, levando ao que se conhece por mucosa careca. Então, é aquele segmento do intestino em que as vilosidades elas diminuem de tal forma que a mucosa intestinal tem esse aspecto liso, caracterizando aí a mucosa careca. Aqui nós temos fotomicografias ilustrando essas estruturas em um menor aumento e aqui em um aumento mais considerável. Então percebam que aqui essas estruturas elas têm a forma digitiforme. E lembrando que são modificações da túnica mucosa. Organização geral dos vilos. Então, nós temos nessa primeira imagem uma fotomicografia ilustrando diversas vilosidades intestinais. Percebam o epitélio de revestimento, que é constituído por células absortivas ou enterócitos. Também observamos a presença de células caliciformes. Centralmente, nós temos um vaso linfático, que é conhecido como lácteo, e capilares presentes nessa estrutura, ok? Aqui nós temos uma representação esquemática dessa vilosidade em corte longitudinal, onde podemos observar o epitélio de revestimento, centralmente o vaso lactífero, conhecido como lácteo. Percebam uma arteríola entrando nessa estrutura, se ramificando, formando capilares que vão posteriormente se agrupar para formar a vênula que sai dessa estrutura. Então, a disposição dos vasos, no caso da arteríola e da vênula, é paralela. Isso é interessante para a circulação sanguínea e, consequentemente, os processos de absorção, ok? Temos um corte transversal dessa estrutura, onde podemos também observar o lactífero central, os capilares, arteríolas e vênulas, ok? Olha aqui o enterócito, onde podemos observar a borda em escova e a membrana basal dessas estruturas, no caso dessas células. Bem, as vilosidades elas vão apresentar uma disposição vantajosa para os sistemas vasculares, tanto sanguíneo quanto o linfático. O sanguíneo porque vai permitir que os processos de absorção aconteçam de forma eficiente, permitindo que substâncias hidrofílicas possam adentrar essa estrutura, possam ser absorvidas. E no caso dos vasos linfáticos, do lactífero central, vai permitir que os processos absortivos relacionados com os lipídios, no caso os quilomicrons, possam ser absorvidos por essa estrutura, ok? Bem, o que podemos observar aqui é um corte transversal do enterócito, onde podemos observar a presença de estruturas vesiculares, que são as vesículas pinocitóticas. O que é que acontece? Essas células, elas também são capazes de absorver substâncias solúveis com formação de vesículas pinocitóticas.
Ok? Então, aqui nós observamos nessa seta a formação dessas vesículas, que ocorre por invaginação da membrana celular. Bem, então, pequenas quantidades de substâncias são absorvidas por processos pinocitóticos e pequenas vesículas pinocitóticas se formam por invaginação da membrana do enterócito e contêm soluções absortivas. Microvilosidades, microvílos ou microvilosidades. Então, vamos estudar as características dessas estruturas que estão presentes na região apical dos enterócitos. São projeções microscópicas formadas pelas pregas da membrana celular do enterócito. Estão presentes na superfície apical do enterócito e caracterizam a borda em escova. Seu número por célula, cerca de 1000 microvílos ou microvilosidades. Tem as seguintes dimensões: 1 micrômetro de comprimento por 0,1 micrômetro de diâmetro. Aumentam cerca de 20 vezes a área superficial exposta aos materiais intestinais. Então, aqui nós temos duas fotomicografias, uma onde podemos observar em menor aumento essas estruturas e aqui ela sendo ampliada, ok? Então, percebam a presença das vilosidades, o que dá o aspecto em borda em escova dessas células e que são responsáveis pela absorção dos nutrientes. Logo abaixo destas estruturas, nós vamos também contar com a presença de filamentos de actina. Esses filamentos de actina promovem contração e relaxamento, permitindo a motilidade dessa estrutura, fazendo com que as substâncias contidas entre elas possam ser removidas, né? Assim sendo, o aumento da área de superfície intestinal para os processos de absorção é cerca de 600 vezes e resulta da amplificação de estruturas que estão presentes no intestino delgado, como as pregas circulares ou de Kerckmann, que colaboram com o aumento da área de superfície absortiva em cerca de 3 vezes, os vilos ou vilosidades, que colaboram com o aumento da área absortiva de cerca de 10 vezes, os microvilos ou microvilosidades, que colaboram com cerca de 20 vezes do aumento da área de superfície do intestino delgado. Multiplicando, chegamos a esse valor, né, a essa amplificação de 600 vezes. Isso perfaz uma área total de absorção de 200 a 250 metros quadrados, área semelhante a uma quadra de tênis. Absorção dos nutrientes. Então, a partir deste momento, nós vamos estudar como é que opera a absorção dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios na intimidade do enterócito. Ok? Então, vamos iniciar o nosso estudo a partir da absorção dos carboidratos. Bem, com relação a esse nutriente, eles são absorvidos, sobretudo na forma de monossacarídeos. No entanto, pequena fração de disacarídeos e quase nada de carboidratos maiores são absorvidos. A glicose ela vai ser responsável por 80% das calorias absorvidas, enquanto que a galactose e a frutose correspondem aí a 20%. Os monossacarídeos eles vão ser absorvidos por transporte ativo secundário, com exceção da frutose. A frutose vai ser transportada passivamente por meio de difusão facilitada, não dependente de sódio. Absorção de glicose. Bem, a absorção ela vai ocorrer por processo de cotransporte com o sódio, isto é, o sódio e a glicose eles vão se ligar a uma proteína transportadora, a SGLT1, a qual essa proteína ela vai conduzir
ambos, o sódio e a glicose, simultaneamente para o interior do enterócito. Bem, então como é que isso acontece? Primeiro, existe uma força motriz que vai garantir esse processo. Essa força motriz ela vai ser gerada pela bomba de sódio e potássio. E como é que isso vai acontecer? Bem, o sódio ele vai ser transportado ativamente do interior da célula, do interior do enterócito, para o meio extracelular. Isso faz com que ocorra uma redução da concentração de sódio no interior do enterócito. Consequentemente, nós vamos observar o quê? Uma diferença de concentração de sódio no lume intestinal e no interior do enterócito. Isso faz com que ocorra o fluxo de sódio e glicose por cotransporte sódio-glicose, certo? Mediado pela proteína transportadora SGLT1, para o interior do enterócito. Uma vez a glicose no interior do enterócito, essa vai ser transportada através da membrana basolateral para o sistema vascular sanguíneo por meio de uma proteína transportadora, que é a GLUT5. No entanto, esse transporte ele vai ser passivo, ok? Levando a glicose para o meio extracelular e do meio extracelular para o sistema vascular. Absorção de outros monossacarídeos. A galactose ela vai ser transportada, como já foi falado anteriormente, por processo ativo secundário por cotransporte com o sódio. E o processo é muito semelhante ao que acontece com a glicose. Então, nós vamos contar com uma proteína transportadora, a SGLT1, que vai simultaneamente captar a galactose e o sódio e internalizá-los. Uma vez no interior do enterócito, a galactose ela vai ser transportada para o sistema vascular por meio de uma proteína transportadora, no caso o GLUT2, mas de forma passiva, né? Então, o transporte aí vai ser por difusão facilitada, mediada por uma proteína que é a GLUT2. Com relação à frutose, ela vai ser transportada por difusão facilitada. No entanto, eu vou precisar de uma proteína transportadora, que é o GLUT5. Ela vai garantir que essa frutose seja encaminhada até o interior do enterócito. No interior do enterócito, a frutose ela vai ser fosforilada e convertida em glicose, e como glicose vai ser transportada ao sangue. Também vamos contar aí com uma proteína transportadora que vai desempenhar essa função. Então, glicose, galactose e frutose vão ser transportadas para o sistema vascular por meio de proteínas transportadoras que vão mediar o transporte facilitado. Figura 2. Absorção de glicose, galactose e frutose no intestino delgado. Então, podemos observar aqui na borda em escova a presença das proteínas transportadoras ou carreadoras. A SGLT1 para o sódio, glicose ou galactose e o GLUT5 para a frutose. Na região basolateral da célula, nós contamos com proteínas transportadoras, no caso, o GLUT2, que vai facilitar a difusão da glicose, galactose e frutose para o sangue. Absorção de peptídeos e aminoácidos. Bem, com relação aos produtos da hidrólise das proteínas, nós vamos observar que esses produtos eles vão ser absorvidos sob a forma de dipeptídeos, tripeptídeos e aminoácidos livres. Com relação aos aminoácidos, eles vão ser transportados do lume intestinal para o interior do enterócito por processo de cotransporte com sódio. Existem 7 sistemas transportadores na membrana luminal
e 5 na membrana basolateral dos enterócitos. Já com relação aos dipeptídeos e tripeptídeos, esses vão ser transportados por cotransportador, o PEP-T1, dependente de íons de hidrogênio, ou prótons. Figura 3. As proteínas são absorvidas como aminoácidos simples, 70%, ou pequenos peptídeos, 30%. Os peptídeos podem ser hidrolisados no interior do enterócito por peptidases citossólicas em aminoácidos que saem da célula. Já os peptídeos remanescentes são transportados de forma inalterada. Então, aqui nós temos a membrana celular do enterócito, né, correspondendo aí à borda em escova. Percebam as presenças de enzimas hidrolíticas, né, a aminoligopeptidase e a dipeptidaminopeptidase. Observem também algumas proteínas transportadoras, né, de aminoácidos, como podemos observar aqui, e também de di e tripeptídeos. Nesse quadro, nós temos os sistemas de transporte responsáveis pelo influxo de aminoácidos através da membrana luminal dos enterócitos mediado por carreadores. Bem, aqui nós temos os 7 sistemas. Esses sistemas vão estar presentes na membrana luminal do enterócito. São eles o sistema Y+, responsável pela difusão facilitada de aminoácidos básicos ou catiônicos, sem acoplamento com sódio. Aí, como exemplo, temos a arginina, lisina, histidina e ornitidina. O sistema B0+, difusão facilitada de aminoácidos neutros, básicos e de cisteína, sem acoplamento com sódio. Sistema B, transporte ativo secundário eletrogênico de aminoácidos neutros por cotransporte com sódio. Sistema B0+, transporte ativo secundário de aminoácidos neutros, básicos e de cisteína por cotransporte com sódio. Sistema imino, transporte ativo secundário de aminoácidos, prolina e hidroxiprolina por cotransporte com sódio e cloreto. Um errinho aqui. Sistema beta, transporte ativo secundário de beta-aminoácidos, betaína, ácido gama-amino butílico, o GABA, e taurina, por cotransporte com sódio e cloreto. O erro permanece. Sistema XAG, transporte ativo secundário de aminoácidos ácidos ou aniônicos em acoplamento com o sódio no sentido absortivo e o potássio no sentido secretor. Exemplos: glutamina e aspartato. Bem, aqui nós temos na figura 4 a grande variedade de dipeptídeos e tripeptídeos sendo coletada através da membrana da borda em escova pelo simporte acoplado a prótons, conhecido como PEP-T1. O gradiente de prótons é criado pela ação de trocadores de sódio e hidrogênio na membrana apical. Bem, então temos aqui a força motriz, né, a bomba de sódio e potássio. Percebam aqui a presença dos trocadores sódio e hidrogênio, que vão ser responsáveis pelo aumento desse próton no ambiente luminal e que vai ser, consequentemente, utilizado por cotransporte por meio da proteína transportadora PEP-T1, fazendo com que dipeptídeos e tripeptídeos possam adentrar na célula absortiva. No interior da célula absortiva, mediante a ação de peptidases citossólicas, vai ocorrer a conversão de di e tripeptídeos em aminoácidos. E assim, uma vez convertidos, esses aminoácidos eles vão ser transportados através da membrana basolateral por proteína carreadora. Com relação ao quadro 2, nós temos sistemas de transporte de aminoácidos através da membrana basolateral dos enterócitos.
Aqui nós vamos contar com 5 sistemas. Nós temos o sistema A, que vai ser responsável pelo influxo de aminoácidos neutros, aminoácidos e glutamina do plasma para os enterócitos por cotransporte com sódio. O sistema ASC, influxo de aminoácidos neutros, alanina, serina e cisteína do plasma para os enterócitos por cotransporte com sódio. O sistema ASC, difusão facilitada de alanina, serina e cisteína no sentido enterócito-plasma. Sistema L, difusão facilitada de cisteína, glutamina, aminoácidos neutros e hidrofóbicos no sentido enterócito-plasma com sódio. E o sistema Y+, difusão facilitada de aminoácidos básicos como lisina, arginina, ornitina e histidina no sentido enterócito-plasma. Regulação da absorção de aminoácidos e peptídeos. Aqui nós temos os fatores que vão regular essa absorção. O período do desenvolvimento autogenético do indivíduo é um fator, lactação, gestação, resposta à doença, idade do organismo e qualidade da dieta. Com relação aos hormônios, parácrinos e neurotransmissores, nós temos a somatostatina, que vai reduzir a absorção de lisina, glicina e leucina, peptídeo vasoativo intestinal, o VIP, que vai reduzir o transporte de leucina, a neurotensina, colicistocinina e secretina, eles vão aumentar o transporte de leucina. O fator de crescimento epidérmico vai ser responsável por aumentar o transporte de alanina e glutamina. Absorção de proteínas intactas. Em recém-nascidos e lactantes, as imunoglobulinas do colostro e do leite vão ser endocitadas através da membrana luminal dos enterócitos e esse processo ele perdura até os 6 meses de vida do bebê, garantindo aí que ele tenha essa imunidade garantida até esse período da vida. Já nos adultos, proteínas imunologicamente ativas e polipeptídeos, eles vão ser também absorvidos, mas nesse caso o processo vai ser totalmente diferente do que acontece com os lactantes ou recém-nascidos. No entanto, vão ocorrer 2 indicações. A primeira, vai ocorrer endocitose dessa proteína pelos enterócitos e no interior dos enterócitos, essas proteínas elas vão sofrer ação lisossomal, ou seja, vão ser degradadas, clivadas. Ou então, por intermédio das células M dos folículos da placa de Pye. Então, essas proteínas elas vão ser endocitadas, mas a endocitose ela vai ser mediada por clatrina e em seguida, elas vão ser exocitadas a partir da membrana basolateral da célula para a lâmina própria, onde células imunocompetentes transferem a proteína para linfócitos que iniciam a resposta imune. Absorção das gorduras. Assim, os produtos da digestão dos lipídios, como monoglicerídeos, ácidos graxos de cadeia longa, e outros produtos da digestão lipídica, como, por exemplo, lisolecitina e colesterol, são incorporados aos sais biliares, formando as micelas mistas. Estas estruturas, as micelas, elas são carreadas até a borda em escova das células intestinais, onde vão ser responsáveis por 75% da absorção das gorduras. A ausência dessas estruturas acaba comprometendo a absorção dos lipídios em 40% a 50%. Assim, os produtos da digestão dos lipídios são expostos e difundidos para o interior das células intestinais por meio dessas estruturas. Esse fluxograma, ele ilustra todo o processo de absorção dos produtos da digestão lipídica, bem como também o processo final que corresponde à captação dos quilomicros pelos vasos linfáticos, ok? Então vamos lá.
Então, como vimos, as micelas contêm os produtos da digestão. Quando elas chegam próximo ao enterócito, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a difusão dos monoglicerídeos, ácidos graxos de cadeia longa, colesterol e lisolecitina, que compõem essas estruturas. No interior do enterócito, esses produtos da digestão lipídica vão ser captados pelo retículo endoplasmático liso. E o que é que vai acontecer lá no retículo endoplasmático liso? A conversão em novos triglicerídeos, fosfolipídios e éster de colesterol. É o que a gente chama de reesterificação. Uma vez ocorrido esse processo, nós vamos observar a associação com apoliproteínas. Essas apoliproteínas, elas são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso e aí elas vão em direção ao retículo endoplasmático liso, fazendo a associação com os produtos da digestão lipídica, agora já reesterificados, ok? Ocorre essa associação e com isso nós temos a formação dos quilomicrons. Esses quilomicrons, eles consistem em um núcleo lipídico recoberto por apoliproteínas. Os quilomicros, eles contêm 80 a 90% de triacilgliceróis, 8 a 9% de fosfolipídios, 2% de colesterol e 2% de apoproteína. Carboidratos também vão estar presentes, mas em valores bem mínimos. Uma vez ocorrido a formação dessas estruturas elas vão ser exocitadas. Uma vez exocitadas, elas vão ser absorvidas pelos vasos linfáticos, no caso o lácteo ou lactíferos, que estão presentes lá nas vilosidades intestinais. E uma vez absorvidos por essas estruturas, os quilomicros eles vão ser transferidos para a corrente sanguínea pelo ducto torácico. Os ácidos graxos de cadeia curta ou média e glicerol já vão ter um caminho bem diferente. Então, esses também são produtos da digestão lipídica, mas não necessitam das micelas para que sejam transportados até a intimidade dos enterócitos, certo? Estes vão de boa, chegam lá, são absorvidos e uma vez absorvidos, eles atravessam o enterócito por difusão e são absorvidos diretamente pelo sistema vascular sanguíneo. Eles seguem o mesmo caminho que as substâncias hidrofílicas também seguem. Na figura 5, nós temos os mecanismos de absorção dos lipídios no intestino delgado. Então, aqui é só uma figura ilustrando todo aquele processo que a gente viu no fluxograma. Bem, então aqui nós temos as micelas mistas, contendo os produtos da digestão lipídica. Essa estrutura ela é importante porque ela vai conseguir atravessar a camada não agitada de água e chegar até a intimidade do enterócito. Sem essa estrutura, não teria como os produtos da digestão, no caso colesterol, lisofosfolipídios, ácidos graxos de cadeia longa e monoacilgliceróis chegarem até a borda em escova dos enterócitos, por conta dessa barreira limitante. Já o glicerol, ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia média, eles conseguem se difundir com muita facilidade na borda em escova dos enterócitos, ok? Então, é só ilustrando tudo aquilo que foi falado. No caso desses componentes, eles vão cair na corrente sanguínea, certo? E no caso dos produtos da digestão lipídica, no caso colesterol, lisofosfolipídios, ácidos graxos de cadeia longa e monoacilgliceróis, vão sofrer esse processo de reesterificação, ok? Absorção no intestino grosso. Bem, diariamente, cerca de 1.500 ml de quimo chegam ao intestino grosso, como foi
falado inicialmente. Grande parte da absorção vai ocorrer no colo proximal e no colo distal vai ocorrer o armazenamento das fezes. Apenas 100 ml de líquidos são eliminados sob a forma de fezes, como foi falado previamente. Capacidade máxima de absorção do intestino grosso. Então, o intestino grosso ele é capaz de absorver 5 a 8 litros de líquidos e eletrólitos. O excesso vai aparecer nas fezes como diarreia, e certas infecções fazem com que o intestino secrete 10 litros ou mais de líquidos e eletrólitos, provocando aí a diarreia grave. A ação bacteriana no cólon absortivo. As bactérias colônicas elas vão ser responsáveis pelo fornecimento de calorias extra ao corpo por meio da digestão de pequenas quantidades de celulose. Isso acontece mediante o processo fermentativo, fazendo com que essas fibras elas sejam convertidas e liberem ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato, buritato, que como vimos, são resultantes da fermentação. Outras substâncias que são resultantes da atividade bacteriana são a vitamina K, a vitamina B12, tiamina, riboflavina e diversos gases que vão contribuir para a flatulência, como o dióxido de carbono, como o gás hidrogênio e o metano. Composição das fezes. Assim sendo, as fezes elas vão ser compostas por 3/4 de água e 1/4 de material sólido. Desse material sólido, 30% vai ser constituído de bactérias mortas, 10 a 20% de matéria inorgânica, 10 a 20% de gordura, 2 a 3% de proteínas e 30% de restos indigeríveis de alimentos e constituintes secos dos sucos digestivos. A cor das fezes vai ser determinada pela estercobilina e urobilina. E o odor vai ser determinado pelo indol, escatol, mercaptanas e sulfato de hidrogênio. Na clínica, síndrome de má absorção de glicose e galactose. Trata-se de uma doença de origem genética rara, resulta de múltiplas mutações que resultam em substituições de um único aminoácido da proteína transportadora SGLT1. Os indivíduos afetados não transportam glicose ou galactose, uma vez que a proteína transportadora ela teve sua sequência de aminoácidos alterada. Os sintomas: diarreia osmótica, como consequência da má absorção das hexoses e sódio. Não é observado glicosúria, porque nos rins existem outras isoformas da proteína transportadora. Tratamento: dieta sem amido, glicose e galactose. O indivíduo pode fazer a ingesta normal de frutose porque a proteína responsável pelo transporte dessa hexose se encontra normal, não ocorreu nenhuma alteração com ela, ok? Aminoacidúria. Trata-se de uma doença genética recessiva, consiste em um defeito na absorção intestinal e renal de aminoácidos neutros, especialmente aqueles que estão envolvidos com o sistema B de transporte através da membrana luminal. Defeito clínico: aumento da excreção renal de aminoácidos essenciais, como triptofano, e os sintomas são semelhantes à pellagra que acompanham a doença. Cistinúria: consiste num defeito genético dos sistemas de transporte B0+, maiúsculo, e B0+, minúsculo, da membrana luminal dos enterócitos e também dos túbulos proximais do néfron. Causa comprometimento da absorção de aminoácidos neutros e básicos, lisina, arginina e cisteína.
Esses aminoácidos, eles são excretados na urina, não provoca problemas nutricionais e a principal manifestação da doença é a formação de cálculos renais. Intolerância à lisinúria proteica. É um defeito genético do sistema imino da membrana luminal dos enterócitos e dos túbulos proximais do néfron. A prolina e hidroxiprolina são excretados na urina e não acarreta carência nutricional. Já a intolerância proteica à lisinúria trata-se também de um defeito genético do sistema Y+, de transporte de aminoácidos catiônicos da membrana basilateral dos enterócitos. Esse defeito está presente também nos hepatócitos e células renais e em células não epiteliais, e nesse caso há carência nutricional em decorrência da eliminação desses aminoácidos. A bibliografia consultada consta aí. Sim, e é interessante de colocar aqui que também foi consultado Ares, certo? Então, só fica a dica. As imagens foram obtidas desses sites. E a gente conclui a aula de hoje aqui.